Recapitulando, né? A gente está na terceira aula da série Dominando a Lucratividade. Nós falamos na aula 1 sobre entrega e como garantir que você atende bem o seu cliente. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já ouviram falar da teoria dos 1000 fãs fiéis? Se você ainda não tiver ouvido falar ou não entrou um pouco nisso daí, eu recomendo que você vá. Lá na Amazon tem um livro que foi escrito, um livro bem curtinho, custa R$17, eu acho, a versão online, para você estudar mais a fundo a respeito dessa teoria, que o Kevin Kelly criou. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que você não precisa de milhões de clientes, nem de seguidores, nem de pessoas envolvidas no seu negócio, para que você seja bem sucedido. Você precisa ter 1000 clientes fiéis, que são seus fãs e que compram qualquer coisa que você vender. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tava no carro com o meu marido essa semana, e aí a gente tava falando, eu tenho um amigo pessoal, e é o fisioterapeuta da família, dos amigos, de qualquer pessoa que eu puder indicar aqui em Goiânia, o Fernando Paiva. Você vai perdoando aí, Fernando, que eu vou usar você de exemplo, mas é por uma boa causa. E esse nosso amigo, ele tem um hobby que se transformou num braço de um negócio dele, que é fotografia. E aí, tinha alguém com a gente no carro e ela perguntou do Fernando e a gente falou que ele estava fazendo uma sessão, porque ele estava fotografando um catálogo de moda para um amigo dele que tinha um negócio na área da moda. E aí essa pessoa falou, mas o Fernando vai conseguir fazer bem fotografia de uma linha, né, de moda? E aí o meu marido, que é amigo dele há muito tempo, e eu tô dando esse exemplo, gente, porque pra mim isso foi fantástico, é isso que eu quero pra minha vida e é isso que você precisa querer. O Luciano respondeu o seguinte, ele falou, olha, qualquer coisa que o Fernando fizer vai ficar bem feito. Essa é a ideia do seu fã fiel. Qualquer coisa, se o Fernando chegar aqui em casa e falar pro Luciano, que faz fisioterapia com ele, que tem um problema crônico no cotovelo, que é pra ele fazer um exercício de cabeça pra baixo, com um aparelho dando choque nele, com uma mão pra cima, tomando um remédio, a única coisa que o Luciano vai pedir vai ser ajuda pra fazer o que ele pediu. Mas ele não vai questionar. Por quê? Porque se o Fernando mandou fazer, é porque precisa fazer. Isso, gente, é ouro para você ter clientes fiéis. E aí a gente entra na segunda aula, que foi vender bem. Venda de qualidade. O que significa isso? Se você não assistiu essa aula, quando a gente terminar aqui, você pode assistir as 3, que a gente vai deixar disponível lá no nosso canal do YouTube. Muito importante que você assista a aula sobre vender bem. Porque aqui a gente começou a entrar na gestão, né? Números, relatórios, cultura de gestão, reuniões, tomada de decisão, entender sobre lucratividade, sobre margem de contribuição, sobre lucro, sobre curva ABC, sobre um monte de informações que você precisa extrair do seu próprio negócio, né? Né, Danilo? Danilo tá aqui comigo, não vai me deixar falar à toa, né, Danilo? O Danilo tá num negócio novo, entrou num negócio novo, e foi um dos que me acenou a mão aqui em relação à nossa imersão, que a gente, depois eu vou falar mais sobre ela, mas é a imersão que a gente sai do zero ou do caos na gestão para começar a colher os primeiros resultados, né, com um método de gestão, seja em lucratividade, em produtividade ou em nível de serviço, porque uma coisa que vocês precisam entender, gente, é o seguinte, tudo é gestão. A partir do momento em que o seu negócio existe, tudo é gestão. Tudo. Sabe por quê? Porque depois que primeiro você começa com a ideia, depois você passa para a decisão, e aí para a decisão você já teve que ter um certo nível de gestão aí, porque entre a ideia e a decisão você precisa levantar um monte de informações para qualquer coisa na vida. Vocês vejam que eu não estou falando de negócio ainda. Para você fazer qualquer coisa na vida. Para você... Vou dar um exemplo bem próximo. Muita gente fala de viagem, né? Eu vou dar um exemplo próximo, que acho que todo mundo que tá aqui já passou por essa. Quando você resolve a sua primeira casa, ter a sua primeira casa, mora com os pais, resolveu, vou constituir a minha primeira casa. Tem um tanto de decisão tomada nisso daí. Primeiro você teve a ideia, aí agora você tomou a decisão. Você realmente vai fazer. Existem motivos, existem objetivos que você quer alcançar. E aí você parte para planejamento. No planejamento, você vai elencar algumas coisinhas. Dentro de um planejamento precisa existir orçamento, né? E precisa existir objetivos. Aliás, na verdade, é o contrário. Você precisa criar os objetivos, os porquês
da decisão que você está tomando, os paraquês da decisão que você está tomando, e com isso, claro, você precisa criar um orçamento para entender se você vai conseguir encaixar isso daí ou se você tem que tomar algumas decisões pré ou coadjuvantes a colocar em execução o que você decidiu que você ia colocar. E aí, depois disso, você vai para execução. Ideia, decisão, planejamento, execução. Quem acertar o 5º passo dos 5 passos que a gente vai discutir hoje, para fechar a aula 3 com gerenciar bem o seu negócio, vai ganhar uma sessão de consultoria estratégica aqui comigo. Se alguém tiver um palpite aí, escreve para nós. Gabriel, Henrique, o pessoal do My Home. Se alguém tiver um chute aí, coloca pra gente. Gente, essa sigla vocês precisam levar para a vida de vocês, porque isso é uma coisa que vocês vão precisar fazer sempre. Na verdade, eu entendo que depois que se o seu negócio existe, já existe, seja qualquer negócio que for, em qualquer modelo que for, em qualquer nicho, tamanho, não importa. Se o seu negócio existe, todo o resto é gestão. E para que você tenha uma gestão orgânica e fluida no seu negócio, você precisa dessa sigla. Você já ouviu ela, eu tenho certeza, mas você ainda não deu moral pra ela como você deveria, tá? Vou tomar um chazinho aqui, gente, porque aqui em Goiás, nessa época do ano, fazem uns dias lindos, mas tá um friozinho e a pior parte é que fica bem seco. Então, como eu falo pouco, eu preciso tomar uma aguinha aqui. Sigla, que vocês já ouviram, geralmente ligada a planejamento, tá? Mas que não se resume a só esta fase da gestão. PDCA. PDCA, que é uma sigla em inglês, infelizmente, mas que significa que você precisa planejar, agir, esse segundo passo dá trabalho. P, D, C, acompanhar, e o A, que é corrigir. Não, você precisa fazer o ciclo, né? Você precisa agir, acompanhar, fazer as correções e agir novamente. E colocar esse ciclo sempre. Isso é melhoria contínua, gente. Gestão sem PDCA não existe. Você pode até fazer a implantação de um método, mas gestão, gente, é um organismo vivo. Ele não tem meio e fim. Ele entra num ciclo contínuo e você tá sempre buscando melhoria. É o único jeito que você faz gestão de qualquer coisa. A gente faz gestão de relacionamento desse jeito, né? E então, lá no nosso exemplo, depois que a gente resolveu que a gente vai mudar da casa dos pais, a gente decidiu. Olha pra vocês verem tanto de coisa que tá envolvida nisso daí, antes de você efetivamente entrar na execução. O que a gente costuma fazer? Em especial em negócios e em especial no Brasil. A gente tem a ideia e a gente pula direto pra execução. E sai fazendo, a gente é muito fazedor. Existe uma estatística, eu não atualizei ela, então não vou nem chutar pra vocês a estatística atual, mas é uma estatística bem alta, é um número bem alto de pessoas que não tem o perfil planejador. A grande maioria das pessoas é fazedora de coisas. E a gente está aqui nessa série para chegar à conclusão de que para você ter lucratividade como você merece, como o seu negócio merece, como todo negócio merece, se existe uma ideia válida, se você entrega alguma coisa válida para o seu cliente, o seu negócio merece prosperar. E ele só existe se você passar pelas fases de gestão e que isso seja contínuo. Isso precisa se transformar em algo orgânico dentro da sua empresa. E é esse gerenciar bem que conecta uma coisa com a outra. Se você só vender, a gente já chegou a essa conclusão. Se alguém ainda tiver essa dúvida, coloca aqui pra gente nos comentários, por favor. Que a gente já chegou a essa conclusão de que para você vender bem, você precisa ter vários dados, vários números, vários processos integrados para você primeiro até entender se você está vendendo bem ou não. E você direcionar seus esforços para isso. Você precisa entregar bem, porque existe uma sigla que é outra coisa que vocês vão anotar aí também. NPS, que também está em inglês, mas que na verdade significa você medir o nível de satisfação do seu cliente, que está conectado lá com a historinha que eu contei para vocês dos 1000 fãs fiéis. Você precisa conseguir medir a satisfação do seu cliente. E aí, quando você entra nessa dinâmica aí do NPS, existe cliente interno e existe cliente externo. Eu ainda iria um pouco mais longe de entender os outros stakeholders que estão envolvidos aí, as outras pessoas que têm interesse no seu negócio, seu fornecedor, as suas pessoas-chave,
né, seus parceiros, e você entender esse nível aí, porque qualidade, ela tá ligada. O nível de serviço, o nível de serviço, que é a terceira coisa que eu falei pra vocês, que tá envolvida dentro de um negócio, e vocês precisam entender o seguinte, tem um mantra, gente, coloquem um mantra na cabeça de vocês. Você não vive de números. Faturamento não é a coisa mais importante. O que importa é lucro. Isso é um mantra, coloca esse mantra na sua cabeça. E como é que você sabe isso? Você só sabe isso se você tiver passado pelas fases de gestão. Se você tiver maturado a sua ideia, transformado ela numa decisão, com números, com embasamento, você tiver feito o seu planejamento da forma correta, e o planejamento, ele tem um produto final, na verdade, um output que é fantástico, que é um negocinho chamado 5W2H, que é uma planilha. Você pode abrir essa planilha no Excel e tocar sua vida numa boa, assim, com um nível de excelência fantástico. O que importa é o seu comprometimento, não é a ferramenta que você usa. A gente vai falar sobre isso muito na imersão, tá? Na imersão, gente, a gente vai passar um dia inteiro no sábado. A imersão começa às 9 da manhã. E nós vamos juntos até às 18 horas. Passando por todas as fases, tudo que você precisa fazer, desenvolver dentro do seu negócio, desde a clareza até a medição dos seus resultados. Mensuração dos seus resultados. Metas e métricas, que são duas coisas diferentes e que a grande maioria das pessoas faz uma salada de fruto, faz uma confusão e acaba não conseguindo medir e aí não entra no ciclo de melhoria contínua e as coisas acabam se perdendo. E tudo que a gente faz que não tem resultado, que tem só esforço, mas não tem resultado, a energia cai, gente. E ninguém vai ficar fazendo um negócio que não dá resultado. Então aí as pessoas desengajam e aí você fez talvez pior do que não fazer esse primeiro movimento, que é você fazer o primeiro movimento e dar um tiro na água. É aquele famoso e pernicioso passo para trás, né? Você começa a fazer uma mudança, a implantar uma mudança, e de repente dá-se um passo para trás porque encontrou uma dificuldade, porque encontrou um opositor, porque encontrou dificuldade em engajar a equipe. E na imersão a gente vai falar muito sobre isso, tem um módulo específico que a gente vai falar sobre isso, sobre como engajar a sua equipe, como gerenciar conflitos, porque tudo que a gente faz na nossa empresa, que não é colher os louros, é gerenciar conflitos, gente. Se a gente vai para uma reunião e bate de frente com alguém, ou você pede alguma coisa e a pessoa não leva, e ela vai te entregar uma desculpa, ela vai te entregar uma justificativa, ela vai te pedir mais prazo, você vai negociar com ela, tudo isso é gestão de conflito, tudo isso é porque não deu certo, não foi bonitinho, perfeitinho, do jeito que você queria, e sinto informar aos que ainda não entenderam que a vida é cheia de conflitos, e as coisas não vão sair bonitinhas, do jeito que a gente quer, na grande maioria do tempo, tá? Então é assim, ó, você vai colocar mais uma coisa no seu mantra, de que você não vive de números, que faturamento não é o número mais importante que você precisa entender, você precisa de lucro. Você vai colocar mais um finalzinho aí nesse mantra. Você vai colocar na sua cabeça que você precisa ter um dos 3 resultados no seu negócio. Todas as decisões que você vai tomar, e se você está aqui nessa aula, você está engajado nisso, você quer melhorar, a Beatriz, a Átrio, a Beth, todo mundo que está aqui com esse objetivo. Então você precisa escolher um dos 3, se não os 3, como um objetivo final da sua jornada na gestão. Você precisa melhorar lucratividade, a gente está falando sobre dominar a lucratividade, mas ele é um resultado final inevitável do que eu vou falar aqui para vocês. Ou você vai melhorar produtividade, nesse primeiro movimento que você vai dar, ou você vai melhorar nível de serviço. O nível de serviço também está ligado a uma sigla, e eu uso ela, também é uma sigla em inglês, do nível de serviço SLA, é Service Level Agreement, que normalmente está ligado, a gente usa ele ligado aos acordos que a gente faz de entrega, tanto de tempo como de formato. Então a gente, dentro dos nossos desenhos de processos, nas nossas consultorias, a gente faz os processos-chave de departamentos e o macro processo desse departamento, o que entra, os inputs, e o que sai, que são os outputs, né? Então, quando a gente fala de SLA, normalmente a gente está falando desse prazo. Vou dar um exemplo que todo mundo já passou por essa dificuldade, né? Você abre um chamado no TI, no software que você usa ou no seu TI interno, por exemplo. E existe um prazo, existe um acordo quando você contratou essa empresa ou contratou essa pessoa que está nesse departamento para você, de quanto tempo ela leva para te responder.
Você tem lá a solicitação, como é que você faz a solicitação? Você não pode sair fazendo solicitação do nada, você não pode fazer solicitação pelo WhatsApp, por e-mail, e imaginar que isso vai ter algum tipo de gestão, algum nível de serviço decente. E olha, existe uma estatística do sindicato do consumidor, na verdade não, é uma agência do governo federal, que tem uma estatística que 40% das reclamações que existem de consumidores no Brasil estão ligadas a nível de serviço. O nível de serviço no Brasil é considerado ruim. Quem nunca foi num restaurante que poderia ter sido servido melhor, ou teve uma experiência ruim em algum lugar, ou tem uma experiência ruim com operadora de televisão, com operadora de internet, com operadora de telefonia, com plano de saúde? Por quê? Porque nós somos normalmente mal atendidos. Um faz de um jeito, o outro faz de outro, uma pessoa é cortês, a outra é mal educada, um processo é seguido à risca, o outro não é. Um processo à risca é burocrático e não desenhado para te entregar uma solução. A primeira parte, que é o garantir que você vai entregar bem para o seu cliente, e é estatisticamente, acho que a última vez que eu ouvi essa estatística era que era 14 vezes mais fácil você vender para alguém que já te conhece, alguém que já te comprou, que já é seu cliente, que já sabe qual é o nível que você entrega, que já sabe qual é seu comprometimento, já sabe qual é o seu nível de resultado. É muito mais fácil você vender para essa pessoa. No entanto, a gente também sabe que uma má experiência é o que fica. Se você tiver uma má experiência, e eu, enquanto consultor, posso falar isso de carteirinha. Muitas vezes a objeção que eu enfrento, que eu já enfrentei em clientes novos, em projetos novos, é justamente más experiências com outras consultorias. Graças a Deus, com a Holanda, ninguém nunca deixou uma reclamação. A gente já até parou projetos, já encerrou projetos por falta de disponibilidade financeira, por N motivos, por venda da empresa. Já aconteceu. Mas não por não entrega. Pelo amor de Deus, porque pra Holanda, pra quem tá com a gente na Holanda, e os meus meninos estão sempre aqui com a gente, e a gente tem clientes e ex-clientes e parceiros aqui nessa live, nas nossas aulas, né, e podem testemunhar a nosso favor, que é uma preocupação muito grande para nós o nível de serviço. Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Porque é o que primeiro fala em relação à Holanda. É o que primeiro fala em relação ao nosso trabalho. Então, todo mundo que entrou na imersão, por exemplo, pouquíssimas pessoas entraram na imersão sem ter tido nenhum contato com a gente, porque o nosso serviço não é assim, a gente não vende uma consultoria simples, a gente não vende um checklist ou alguma coisa parecida, em que a gente faz anúncio na internet e as pessoas aparecem porque querem aquele resultado. A gente não vende programa de emagrecimento, nem nada simples de entregar. Depende muito da experiência que o nosso cliente tem. A gente tem muitos casos onde alguns clientes sempre comentam com a gente, entraram em contato com a gente, né, para entender como é que é a nossa experiência, porque é algo caro, é algo complexo. Trabalhar gestão dentro de um negócio, e vocês que estão aqui sabem disso melhor do que ninguém, e quem está na imersão, e vocês que estão aqui vão entrar na imersão, eu vou falar sobre a reabertura de vagas daqui a pouco, lá no final. A gente sabe que precisa de comprometimento, precisa de dedicação, e às vezes a gente tira todo mundo da zona de conforto, às vezes a gente faz revoluções dentro de negócios. E você não pode correr o risco de ter uma experiência ruim. Você não pode correr o risco, como eu acabei de falar, de dar um tiro na água e trazer alguém que não vai te ajudar, e aí você entra na objeção universal de não vai dar certo, não vai funcionar. Quantas vezes a gente traz a equipe? Gente, eu já fiz reunião de kick-off de projeto, em que eu ouvi o seguinte: nossa, muito legal, Denise, isso que você está trazendo, adorei, a empresa precisa, inclusive, só que aqui não vai dar certo não, aqui não vai funcionar, porque aqui a gente tem uma cultura de não seguir os planejamentos, o dono da empresa não vai aderir a isso aí que você está querendo. Então, gente, a gente não pode correr esse risco, porque provavelmente isso aconteceu porque esse dono dessa empresa ou já trouxe uma consultoria antes que não deu certo, ou já tentou fazer ele mesmo internamente alguma mudança que parou também no meio do caminho. Se alguém aqui nunca tiver tido esse tipo de experiência com a empresa onde trabalhou, na sua experiência, avisa aqui pra mim que eu chamo essa pessoa pra me contar como é que foi essa experiência, né, de nunca ter acontecido isso. Eu já passei por isso várias vezes. Agora vamos ter reuniões de gestores. Aí você faz a primeira, alguém falta na segunda, pulou a terceira, já era, não acontece nunca mais. Vamos fazer prestação de contas do planejamento estratégico. Faz a primeira, o primeiro bimestre,
e aí de repente acontece alguma coisa, mudou alguma coisa no mercado, caiu o faturamento, ou decidimos abrir uma nova unidade sem estar no planejamento, olha que loucura. E aí passou do radar, perdemos a próxima reunião, e aí, gente, já era, acabou, não vai ter mais. Isso não pode acontecer. Tudo que você vai fazer em gestão precisa de método, e é isso que a gente ensina na imersão para vocês, um método de gestão. Esse é o maior problema da grande maioria das empresas que não consegue ter resultados, que não conseguem implantar efetivamente uma gestão. Existem as objeções universais do eu não tenho tempo. Gente, existe. Essa do não tenho tempo é ótima. Ela é um excelente exemplo para a gente conversar aqui sobre como gerenciar bem o seu negócio. O que não fazer para gerenciar bem o seu negócio. Pensa aqui comigo. Eu falei lá que antes da gente entrar para a execução, o que a gente tem que fazer? Qual que é a fase que existe antes da execução? O planejamento. E aí, lá dentro do planejamento, a gente tem 3 níveis. Toda vez que você for fazer qualquer tipo de planejamento estratégico na sua empresa, você vai passar por 3 níveis. Existe o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Você não pode negligenciar nenhum dos 3 e você não pode pular nenhum dos 3. Não existe planejamento operacional se você não tiver passado pelo estratégico e não tiver desenhado muito bem desenhado o tático. A grande maioria dos problemas das empresas de médio e grande porte no mundo é a falta do que a gente chama de gestão do meio. A gente tem lá a alta gestão, ou normalmente o dono do negócio, e a gente tem o pessoal executando. A gente não tem esse meio do caminho. A gente não tem esse alinhamento do que a gestão quer. Para que as pessoas estão trabalhando. Gente, falta de clareza para quem está na linha de frente, quem são a parte operacional do negócio, é tão prejudicial ou mais do que você não ter clareza na alta administração. Porque as pessoas entram em burnout, as pessoas têm depressão, as nossas equipes estão ficando doentes por falta de gestão. Muitos de nós aqui já tiveram essa experiência. Eu, por exemplo, já tive. Eu trabalhei no início lá da minha carreira, eu fui CLT. Por pouco tempo, mas fui. E a falta de clareza do que eu precisava entregar, juntava com o meu hiperrealizador, e aí virava uma loucura. Eu quase tive uma úlcera no início da minha carreira, eu quase tive uma úlcera com 20 anos. Porque aquilo é ansiedade. Vocês precisam ver isso. Vejam isso nas equipes de vocês. Se as pessoas não estão ansiosas, se as pessoas não estão com uma paciência muito curta. Gente que de repente dá uma resposta assim absurda para outra pessoa. Porque as nossas equipes estão com falta de clareza, com falta de alinhamento, de expectativa. Às vezes você quer demais da pessoa, a pessoa nem sabe que você quer aquilo, e ao invés de você chegar lá e explicar para ela que você esperava alguma coisa dela, você já chega destruindo, porque também você está frustrado. E para os donos de negócio em especial e para os gestores, a falta de resultado é diretamente proporcional ao nível de estresse que a gente sofre, da entrega que a gente precisa dar. E isso vira uma bola de neve. E isso reverbera pelo mercado. E hoje em dia, nesse mundo conectado e virtual que a gente existe, isso fica muito claro. É muito fácil as pessoas trocarem experiências negativas e a gente sabe que, infelizmente, o ser humano foca mais no negativo do que no positivo. Então, basta uma experiência ruim para aquilo atrapalhar e você sair e se afastando dos seus 1000 fãs fiéis. Deixa eu ver o que mais que eu preciso falar aqui com vocês, gente. Tô aqui na minha colinha mesmo. Qual que é a ideia? A ideia é expandir o nível de consciência de vocês aqui. Então, se a gente conseguir relembrar lá que você precisa desses 3 pilares que a gente falou nessa série sobre o dominando a lucratividade, para você começar a ter um resultado no seu negócio, e a lucratividade, ela é o final. Ela é o que todo mundo precisa. Ninguém consegue investir em back-office, melhorar sua própria administração, ou melhorar seu nível de serviço, ou investir mais se não houver lucro. Só que aí a gente entra no paradoxo Tostines, né? Eu não faço porque não tenho lucro. Eu não tenho lucro porque não faço. Então, gente, vamos parar de contar historinha pra gente. Não adianta ficar contando historinha. Eu não tenho tempo. A objeção universal, né? Não tenho tempo. Aí eu sou o gestor. Olha só, gente. E isso é tão comum que se alguém aqui não tiver isso na sua empresa, avisa aqui também, porque eu quero conversar com essa pessoa. Vamos botar ela aqui pra ela contar a experiência pra nós. O gestor não tem tempo de ser gestor. E eu não tô falando de empresa pequena só, não. Eu não tô falando de negócios pequenos. Eu estou falando de grandes empresas, onde a gente já passou, onde a gente está até hoje, onde temos consultorias. De grandes empresas, empresas de bilhão de faturamento, onde os gestores não têm tempo para ser gestores.
A gente tem um caso de uma empresa, uma empresa que a gente está numa consultoria de gestão interina, que simplesmente não existe a possibilidade da gente conseguir fazer gestão nessa empresa se a gente não mudar o foco dos gestores. A gente tem até um certo organograma, o que já é raro, mas dentro do organograma eu tenho gestores que estão dentro do operacional. Eu tenho donos de negócios que, ao invés de focar no seu nível de serviço, ao invés de focar nas suas tomadas de decisão, ao invés de focar no objetivo dos investimentos, em crescimento de mercado, em melhoria de nível de gestão, não só de serviço, ao invés de focar nisso, eles estão lá fazendo operacionalzinho. Ao invés de delegar. Porque quando a gente começa... É aquela velha história do gato escaldado, né? Quando a gente não gerencia bem, tudo se transforma num caos. E quando a gente tem essa noção de que a gente precisa ter resultado, o que a gente acaba fazendo? A gente pega de volta as coisas, a gente centraliza, né? A gente fala muito no delargar, que é você entregar para Deus e deixar a pessoa se virar para lá, que é um dos problemas de alinhamento de clareza e expectativa. Mas a gente tem um efeito contrário também, que é muito comum, que é o da pessoa pegar para ela. Gente, isso é muito, muito comum. A gente fez um trabalho uma vez numa indústria de atuação nacional, uma indústria que precisava também ser auditada, já tinha passado lá da classificação de grande porte, e que a gente tinha um diretor que recebia ligação de cliente. Olha pra vocês verem o nível. O diretor recebia ligação de cliente para reclamar que tinha tido boleto protestado indevidamente. Cliente normal. Não era? Quando a gente tem grandes parceiros, é lógico que a gente conversa ali num nível institucional. Mas não era nem esse o caso. E aí, para fazer essa pessoa soltar isso, como que você faz a pessoa soltar isso? Considerando que o cliente está sendo maltratado, está sendo mal atendido, está gerando um passivo, isso pode virar um passivo efetivo, um passivo real, né, dessa pessoa entrar com uma ação na justiça, porque é causa ganha, você tem um título protestado indevidamente. Então, como é que você convence esse diretor, que era um nível de CEO, a gente conseguiu resolver esses problemas operacionais e alçar ele a um nível de CEO, ficar resolvendo questões de baixa de boleto? Como que a gente resolve isso? A gente só resolve isso com garantia do terceiro nívelzinho lá que eu falei pra vocês, que são os 3 objetivos que a gente tem em qualquer coisa que a gente faz na nossa empresa. Nível de serviço. Nível de serviço está geralmente muito atrelado àquela questão do SLA. Só que o que eu quero que vocês façam? Vamos fazer um alinhamento aqui. Vocês precisam entender o seguinte. Se eu mexer no nível de serviço, eu estou garantindo padronização de processos. Se eu garantir padronização de processos, eu vou padronizar eles com o objetivo de maximizar, de entrar ali numa simbiose, num local perfeito entre execução e entrega. Porque é como eu falo, nem sempre a gente consegue fazer tudo que a gente precisa fazer, o que a gente quer fazer. A gente não consegue, às vezes a gente não tem orçamento, às vezes a gente não tem braços, às vezes a gente realmente não tem tempo para fazer tudo, não é possível a gente fazer tudo. Então a gente precisa priorizar, não é assim? E se você consegue fazer um mapeamento dos seus processos, um inventário dos seus processos, fazer um mapa de priorização e você começar a fazer os desenhos dos processos, você começa a garantir que as coisas vão entrar no meio do caminho entre o ideal e o possível. E encontrar um meio termo que seja sustentável. É uma outra coisa que eu preciso que vocês coloquem aí no nível de consciência de vocês. Precisa ser sustentável. Porque se não for sustentável, não vai durar. A gente precisa começar dando passos, né? E é por isso que lá na imersão a gente vai destrinchar tudo isso, mostrando para vocês passos. Por onde começar? Qual que é o maior problema? Qual é o maior problema de implantar qualquer projeto? De todos os que a gente já implantou nos nossos anos de trabalho. Eu, em especial, posso testemunhar em relação a isso. Um dos maiores problemas é a insatisfação que o dono tem com a equipe, com os resultados, mas ele não tem clareza de onde é que está o problema. Ele não consegue te dizer o que é. Existe uma insatisfação generalizada, crônica, do gestor e do dono do negócio, mas ele não sabe muito bem o que é o problema. E aí, isso causa alguns outros problemas que são derivados desse, que acontece muito, muito mesmo. A gente tem muita reclamação disso. Ah, o fulano, o dono da empresa, ele nunca tá aqui.
Aí quando ele chega aqui, ele só chega pra passar um corte raso Tramontina, sair descendo o pau em todo mundo. Mas ele não sabe qual é o problema, ele não perguntou qual era o problema, ele não tentou arrumar a solução, ele só chega aqui e cobra. Isso é o resultado da insatisfação crônica desse gestor e desse dono, que muito provavelmente está agindo fora da esfera da equipe dele, porque ele acha que ou essas pessoas não têm capacidade técnica, ou elas não têm engajamento, ou na verdade elas realmente não querem, não estão jogando o jogo da empresa. Gente, isso é pernicioso, isso é terrível. Essa insatisfação, quando ela não tem uma concretização, e a gente só consegue concretizar a partir do momento em que a gente passa pelo método de implantação de gestão, pela definição de qual vai ser o método de vocês, essa indefinição ela consegue destruir o negócio. Porque ela faz com que o gestor não queira mais ficar na empresa. Ela faz com que o dono não queira mais ser dono do negócio. Várias e várias vezes eu vi isso, gente. Ou o gestor desiste quando não é o dono do negócio, ou quando ele é um sócio apenas, ele vai embora e deixa o negócio para trás. Ou o próprio dono vende a empresa. Ou tem um outro negócio e desiste daquele, porque não consegue dar foco e não consegue entender também qual é o motivo, né? E a Karine matou a charada aqui, que é a cultura organizacional. A gente costuma falar sobre isso, sobre cultura organizacional, como se ela fosse algo desenhado, né? Que a gente desenha e implanta na empresa. Não, gente. Cultura organizacional é o resultado do dia a dia e da gestão. E comunicação. Comunicação é... A gente não precisa nem falar, né, gente? Eu acho que a grande maioria dos problemas do mundo todo é falta de comunicação. É falha em comunicação, né? E aí, quando a gente não tem objetivo, não tem clareza, não tem método, não tem medição de resultado, fica impossível. É impossível. O que vocês, enquanto gestores, donos de negócio, estão tentando fazer sem implantar um método de gestão é impossível. É desumano, inclusive. Porque vocês começam a se cobrar. Vocês querem um resultado que vocês não sabem nem por onde vocês vão começar. Precisa existir um método de gestão. Vocês precisam começar a entender por onde começar. Talvez seja o pior problema, seja a maior dificuldade. E é aí que a gente entra, e é aí que a série Dominando a Lucratividade quis entregar de ouro para vocês os 3 pilares onde vocês precisam começar a focar. E lá no nosso primeiro post, primeira vez que a gente falou sobre isso, a gente já deu a dica de onde você vai olhar primeiro. Você precisa olhar primeiro para as pessoas que estão envolvidas no processo, nem que seja você mesmo. É muito importante que você entenda quem são as pessoas que vão executar, porque a gente pode falar de processos, a gente pode falar de ferramentas, mas a gente nunca vai fugir das pessoas. Nunca é meio difícil, levando em consideração que estão falando muito sobre inteligência artificial, né? Mas a grande maioria dos negócios, durante um bom tempo ainda, não vão abrir mão das pessoas. Então a gente precisa começar a olhar para elas. E eu sinceramente espero que vocês tenham conseguido fazer essa conexão do que é que a gente precisa de clareza, de internalização, de decisão, porque gestão, sair do caos ou do zero absoluto em gestão, para os executores, né, para os fazedores, e começarem a obter os primeiros frutos de ter um sistema, de ter um método de gestão implantado, precisa começar com passos sustentáveis, com clareza, com definições, com ferramentas iniciais que a gente precisa começar a implantar, porque sistematização é o nome do jogo. Você precisa começar a criar sistemas de gestão que facilitem a sua vida, que facilitem a vida da sua equipe, que coloquem as cartas na mesa, que vão trazer clareza por toda a empresa e que isso permeia tudo. E lá no final, se a gente tem clareza de qual é o objetivo da empresa, quais são os métodos que a gente usa, como se comporta a gestão dessa empresa, quais são as expectativas das pessoas, quais os processos elas precisam seguir, quais os níveis de qualidade elas precisam atingir, quais os resultados que elas entregam, com esse nível de clareza, a gente consegue fazer tudo dentro da empresa. A gente precisa começar a entender o momento de expandir. Olha só para você ver. Eu já cansei de ver, já vi várias vezes. Empresas tomando decisão de expansão. É uma pena que eu não posso citar cases específicos aqui.
Mas os entendedores entenderão. Quem faz parte da nossa rede aqui, tá nessas situações, vai saber. A gente tem empresas que no diagnóstico a gente levanta problemas graves que precisam ser urgentemente tomados decisão no modelo do precificação errada. E aí, gente, eu vou repetir, vou ser repetitiva nisso daqui, porque se ainda não tiver entrado na cabeça de vocês, se vocês venderem muito do produto errado, a empresa vai quebrar mais rápido. Entendam isso, internalizem isso. E aí, se a gente pega num diagnóstico, no nosso modelo de consultoria, a gente faz um documento que a gente chama Plano de Ações Imediatas, nosso papai, né, nosso paizinho. Plano de Ação Imediata. Lá, a gente lista as coisas que não podem esperar, que não podem demorar. E aí, a gente vê que ao invés de tomar essa decisão, a empresa resolveu abrir uma outra unidade. A empresa resolveu implantar uma controladoria, contratar um controller sem implantar uma controladoria. Resolveu abrir um e-commerce. Meu Deus! Tomar decisões completamente fora da caixinha, assim, fora do propósito. E aí, isso tem um prazo de validade muito curto. Esse tipo de decisão que a gente toma sem ter números, quando a gente toma decisão no achismo, a chance disso ser um péssimo negócio é muito grande. E até um certo tempo atrás, a gente ainda tinha uma gordura para queimar, né? A maioria dos nossos mercados ainda não estava tão saturados. Existia ali uma oportunidade. E aí, o que acontece? Você toma dinheiro emprestado, né? Toma o dinheiro emprestado, #caos, exatamente, porque você não sabe o motivo pelo qual você está tendo prejuízo no final. Vamos pensar aqui, um nicho de supermercados. É comprovado que um nível de supermercado bem gerido, no nicho de supermercados, uma unidade, uma empresa bem gerida, fatura ali entre 5% e 7% de lucro líquido. Fatura não, né? Tem um lucro líquido de entre 5% e 7%. É um lucro pequeno, gente. Imagina o nível de gestão que essa empresa precisa ter para chegar lá no final saudável com 7%. No top da gestão de um supermercado. Com toda a volatilidade, com toda a rapidez, e a gente está falando de produto perecível, a gente está falando de padaria, que precisa funcionar em hora, que precisa ter ali um passo a passo muito certinho, que precisa seguir um nível de qualidade muito bom, que é altamente regulado pela Anvisa, pela Vigilância Sanitária, por N situações. Existem questões tributárias, eu nem vou entrar nessa questão da reforma tributária, porque a gente ainda nem sabe o que ela vai acontecer direito, mas a gente não pode perder de vista que a gente precisa ter essa gestão tributária. Então, gente, se vocês chegam no nível de um cliente que veio pra gente e não tomou a decisão de contratar a consultoria, passou 6 meses e agora tá voltando com essa decisão, só que agora a gente vai ter que fazer, na verdade, um turnaround da empresa, porque já queimou tudo que tinha para queimar, toma dinheiro emprestado sem saber por que tá dando prejuízo. Num negócio que, bem gerido, dá 7% de lucro líquido. Lucro líquido, depois de pagar tudo, inclusive o prolabore dos donos, inclusive absolutamente tudo que você precisa pagar no nível de excelência. E a empresa tá dando prejuízo. Não sabe por quê. Como em sã consciência você pode imaginar que se você não sabe por que não tá dando o seu 7% de lucro garantido lá pelo mercado, você vai tomar dinheiro emprestado e isso vai dar em alguma coisa que preste? E vocês ficariam assustados com quantas vezes é assim que as pessoas tomam decisão. Então, gente, eu preciso que vocês entendam isso. Para ficar bem claro, qual foi o objetivo dessa série da Dominando a Lucratividade. Precisa ficar muito claro para vocês que gerenciar bem um negócio depende dessa conjunção de fatores, mas que é absolutamente, perfeitamente possível que você passe pelas fases da gestão com tranquilidade. O que você precisa é ter um método para fazer isso. Essa objeção de não funciona para mim, meu mercado é diferente, minha vida é mais complicada. Gente, isso é historinha. Não dá para continuar contando historinha. Eu sou mãe, eu tenho uma filha de 6 anos que está de férias e eu tô aqui fazendo uma live para vocês às 13 horas da tarde. E mudando de horário, por quê? Porque o meu cliente precisava que eu mudasse de horário. Então, não é fácil para ninguém. Não é assim, mundo de poliana para ninguém.
fazer investimento. Uma outra objeção universal, né? Não vou contratar você agora. Essa eu ouvi. Conversando com uma pessoa a respeito da imersão. Olha só que legal, essa frase foi paradoxal. A pessoa falou pra mim assim, não, eu gostei, nossa, eu tô muito interessada, eu vou participar. Inclusive ele participou das 2 aulas que a gente fez antes do lançamento da imersão em junho. Amei. Pois é, mas Henrique, por que você não vai não vai participar da imersão, né? Não faz sentido, tô esperando você lá. Ele falou, não, eu vou fazer a minha empresa gerar mais caixa para eu poder investir. Aí a minha cara ficou mais ou menos desse jeito, assim, falei, tá, mas me explica a lógica. Se o seu negócio é caótico hoje e você não tem resultado porque você não consegue gerenciar, como é que você vai ter resultado para você investir em gestão? Então, por favor, coerência e honestidade com a gente mesmo. Quando a gente resolveu ser empreendedor, a gente sabia que ia ser difícil. A gente sabe que é difícil, mas com o método certo e com as pessoas certas para te ajudar a trilhar esse caminho, fica muito mais fácil. Muito mais fácil. E é exatamente esse o motivo pelo qual a gente decidimos hoje que nós vamos abrir mais 10 vagas para a imersão, que acontece no sábado agora, dia 15. Vou explicar para vocês como é que vai funcionar isso. A imersão ela é um dia inteiro, como eu falei para vocês, das 9 da manhã às 18 horas, no sábado. Eu sei que sábado é um dia complicado, então por conta disso, e também por conta de que a gente vai entregar tanto conteúdo, vai ser tão dinâmica, muita coisa pra gente fazer, que a gente vai deixar tudo gravadinho na nossa plataforma, vai ficar a gravação na íntegra da imersão. E a gente tem um negócio fantástico, a gente desenhou um programa de acompanhamento de 21 dias, onde a gente vai passar 21 tarefas para vocês. Vocês já devem ter ouvido falar de desafios, né? Vai ser um desafio transformado num programa de acompanhamento. Por quê? Porque eu sei como é difícil implantar tudo que a gente vai passar para vocês. E eu não quero que vocês só consumam conteúdo. Eu não quero que vocês só saibam fazer, nossa, Denise, amei, o que você implantou? Ainda nada, não deu tempo. Não é isso que eu quero. Eu quero ação, eu quero atitude, eu quero mão na massa, tá? O meu perfil principal é do comandante, todo mundo que me conhece sabe, eu quero ação, eu quero que as pessoas façam, eu quero que elas tenham resultado. Então a gente criou para vocês, além do dia da imersão, a gente vai ter um grupo de conexão entre todos os empresários que vão participar, então vocês vão poder trocar experiências, vocês vão poder entender como é feito lá na empresa do colega, pode ser de um outro mercado, pode ser na mesma cidade. O online é lindo por conta disso, né? A gente tem várias pessoas interagindo ao mesmo tempo. E além disso, lá dentro desse grupo, a gente vai ter um acompanhamento, um passo a passo. Todas as ferramentas que a gente vai passar para vocês, todos os métodos que a gente vai passar para vocês, a gente vai montar com vocês o plano de implantação. E aí, pro bônus matador de quem ficou aqui com a gente nessa live, quem participou dessa aula. E eu sei que muita gente, infelizmente, não pôde ficar até o final, mas a vida é assim. Quem escrever aqui, quem quiser nossa ajuda e escrever aqui, eu quero, nos comentários, ou mandar pra gente no direct, a gente vai sortear uma pessoa, a gente vai escolher aqui dentre as pessoas, uma pra gente usar como case lá no dia da imersão, se essa pessoa tiver se inscrito no programa. Aí a gente vai entrar em contato, entender essa necessidade, entender como é que funciona o negócio dela, para quando a gente for fazer algumas das tarefas lá da imersão, a gente conseguir fazer pro seu próprio negócio, tá? Então, vale bastante a pena. E o que mais? Deixa eu pensar aqui se eu falei sobre tudo que eu queria falar. Falei sim. Eu espero, meninos, espero mesmo, que vocês tenham internalizado que não existe resultado sem esforço e que no negócio esse esforço tem que ser direcionado para gestão. Gestão parece amplo, parece abstrato, parece uma coisa que você pode deixar para segundo plano, mas acredite em mim quando eu falo para vocês que a partir do momento em que seu negócio existe, tudo é gestão. Você precisa gerenciar seu tempo, você precisa gerenciar sua equipe, você precisa ter gestão das tarefas. Ainda que você não tenha essa noção de processos, você acaba precisando gerenciar tarefas. Você quer a gestão do tempo dos seus funcionários, você quer a gestão da entrega dos seus funcionários, você quer gestão do seu dinheiro. Não é isso que a gente quer?
Nós, enquanto empresários e empreendedores, se alguém de vocês que está aqui quiser alguma coisa diferente disso, quiser, sei lá, alguma coisa romântica e abstrata, que não seja ter resultado, que não seja sair de férias e não achar que o negócio vai colapsar na sua saída, ou pior, que o negócio realmente entre por água abaixo, porque você saiu da empresa, e aí, olha só, a gente tá falando de férias, né? Que é alguma coisa voluntária, digamos assim. E quando acontece como aconteceu com a Karine, que simplesmente sofreu um acidente do nada e não pode pôr o pé no chão. Hoje em dia que a gente tem negócios digitais, e a Karine faz parte da Holanda, ela não tem problema com isso, mas e quando tinha? E se fosse um nicho onde tivesse? Existem coisas que estão fora do nosso controle. Existem coisas que só o universo decide por nós. E aí? Vale a pena? Não vale, gente. Eu tenho certeza, se você tá aqui, se você assistiu essa aula ao vivo ou gravada, você não concorda com isso. Não é isso que você quer. Ficar ao sabor da maré. Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Um mês eu tenho resultado, o outro eu não tenho. Um mês eu preciso tomar dinheiro, no outro sobrou dinheiro, não sei o que fazer com ele. Isso não é sustentável. Isso é desumano conosco enquanto empresários, e isso é desnecessário. Se isso acontece com você ainda, se ainda é a sua realidade, isso significa que você não se preocupou com a gestão do seu negócio como deveria, e é para isso que nós estamos aqui. E o link da inscrição da imersão, olha só, a imersão custa R$ 1.997. É um investimento. Eu tenho plena convicção disso. E eu tenho plena convicção que a gente só se mexe quando existe um objetivo decente, um objetivo que a gente realmente tem que se esforçar lá na nossa frente. As vagas vão ficar abertas até sexta-feira, apenas. O link vai ficar lá na nossa bio a partir de agora. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe. O pessoal tá aí para ajudar vocês. Não continuem contando historinhas para vocês mesmos, tá? A gente vai deixar o parcelamento disponível lá. Não é um sacrifício que não valha a pena pro que a gente vai entregar para vocês. A gente vai entregar ouro para vocês. Em especial, nunca em nenhum projeto, nenhum programa existiu a entrega de um programa de acompanhamento como nós vamos fazer por vocês. E isso foi desenhado em específico para poder garantir que vocês vão ter os resultados que a gente desenhou a imersão para ter. Então, esse é o seu momento. Nós estamos no dia 10 de julho. Vocês pararam para pensar nisso? Nós já estamos no segundo semestre. Na semana passada eu estava falando que no segundo semestre eu vou fazer não sei o que. Eu falei, gente, nós já estamos no segundo semestre. Não dá tempo mais de esperar. Daqui a pouco a gente vai piscar e vai ter terminado o ano. E aí a gente está falando em planejamento do ano seguinte, sendo que a gente não fez a tarefa de casa que a gente tinha que ter feito esse ano. Não faz sentido. Não vale a pena adiar isso mais, gente. Então, eu espero sinceramente que tenha ficado esclarecidas todas as suas dúvidas aqui, mas se ainda tiver ficado alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente. As aulas vão ficar gravadas lá no nosso canal do YouTube. Também vocês podem deixar lá se tiverem alguma dúvida lá, mas eu recomendo que vocês entrem em contato com a gente ou aqui, pelo direct, ou pelo nosso WhatsApp Business, tá? Pra gente poder sanar essas dúvidas o mais rápido possível. Gratidão a vocês também, que participaram aqui com a gente. O pessoal do Nível Ascendente já garantiu lá nos primórdios, quando a gente abriu ainda que não oficialmente as vagas, eles estavam lá. A gente sabe, né, Douglas, como é importante a gente passar por todo esse método que a gente falou aqui. Muito obrigada pelo tempo de vocês e a gente se vê lá na imersão no sábado. Fiquem com Deus, uma boa semana para todos nós.